Então, a gente vai estar falando da possibilidade, e nesses 3 encontros, da gente vai olhar só para perspectivas que alguns gênios tiveram, que olharam para uma faceta do mistério e puderam iluminar a forma como a gente entende e, principalmente, cuida do humano a partir da faceta. Então, hoje nós vamos falar sobre a faceta do cuidado antes da ciência e do cuidado da ciência. Na próxima, a faceta do inconsciente, que foi um grande marco no olhar do Freud e dos seus seguidores direto, e depois o movimento do potencial humano, que vai trazer um olhar para a saúde, um olhar para as potencialidades, que foi o chão onde nasce a psicologia transpessoal. Então, a gente vai atravessar. Como eu sou um clínico professor, eu não sou um professor clínico, isso é importante eu colocar isso. Então, eu vou dar exemplo de clínica, vou trazer situações clínicas, porque eu vivo de clínica. A dar aula foi um convite que a vida trouxe, porque o meu chamado foi um chamado clínico. Então, eu tudo que alguém falou que o pai falou que não ia poder sobreviver de clínica, eu só trabalhei em clínica na minha vida inteira. E tenho minha casa que eu comprei, tudo que eu tive oportunidade, todos os cursos que eu fui fazer que não são baratos, né? A minha clínica. Então, quando eu ouço isso, eu entendo como uma possibilidade e também eu sei que a minha história não confirmou essa possibilidade. Eu vou usar agora uma fala, né, dos conhecimentos da quântica, que é nos campos de possibilidade, graças a Deus, essa não constelou na minha vida. Não ficou constelado, colapsado. Isso não colapsou na minha vida. Então, o que colapsou na minha vida foi que a clínica me deu tudo que eu tenho e, um dado momento, eu ampliei para as formações. Então, eu atendo de segunda a sexta, começo a atender de segunda à tarde, termino sexta de manhã, porque segunda de manhã eu estou voltando dos cursos, e sexta à tarde eu estou indo dar curso. Então, essa semana estou aqui, há 2 semanas eu estava em Belo Horizonte, vou para Passo Fundo, dar um curso também em Passo Fundo. Semana que vem estou em Vitória, no Espírito Santo, dando formação também. Então, eu trabalho tanto na online como no presencial, na universidade e nas pós-graduações, e que depois, quem puder me conhecer lá no Instagram, vocês vão ver tudo que eu dou aula. Estou vinculado aos trabalhos de trauma, estou vinculada às terapias vinculadas principalmente a vertente humanista e transpessoal. A proposta desses 3 finais de semana tem a ver com essas 4 possibilidades de escola, né? A abordagem comportamental na figura do rato, né, que é um símbolo, por causa das pesquisas em laboratório, o mito de Édipo, que trouxe uma centralidade na ideia do Freud para compreender a construção do humano, o potencial humano, né, essa ideia do movimento humanista que trouxe, a questão da transpessoalidade e como isso impacta nos trabalhos terapêuticos e dos estados alterados de consciência, isso tudo à luz da multidimensionalidade, que é um grande pilar do nosso trabalho enquanto terapeutas transpessoais. Ok? E aqui eu peguei esse slide, inclusive do próprio Instituto, para dizer que a psicologia transpessoal ela tem, sim, algumas referências próprias, como, por exemplo, o Ken Wilber, como, por exemplo, o Assagioli. Eu quero partilhar com vocês muito do que eu faço na clínica é inspirado no Assagioli. Tenho a formação pelo Instituto de Psicossíntese, o Stanislav Grof, e a gente tem aqui o Maslow, o Roger, do movimento humanista, o Freud e o Jung, do movimento psicodinâmico, psicanalítico, terapia analítica e junguiana, e o próprio Frankl, da abordagem humanista existencial também. Eles que foram os grandes autores que deram essa organizada, essa construção desse movimento integrativo que é a transpessoal. Mas a grande pergunta é sobre o mistério da vida humana. O humano, no seu processo evolutivo, em função, e aqui eu quero ser bastante tendencioso, tá?
a partir de um movimento humanista transpessoal, a partir da sua pulsão, né, ou da sua tendência atualizante, ele quis compreender a si mesmo. E na busca de compreender a si mesmo, ele vai se deparar com um mistério. Então, quando a gente vai falar das forças da psicologia, a gente vai estar sempre falando de uma tentativa de compreensão, de aproximação do mistério humano.